Muito bem, voltando, voltando o jiu-jitsu, voltando a essas profundidades do Ginjin, né? Aonde realmente ficaram as maiores dúvidas, mas não é difícil de entender não, gente, tá? Como eu falei, a energia do nosso corpo é percorrida pelos fluxos energéticos, né? Nesses fluxos a gente tem travas, a gente tem chaves para defenderem, para nos avisarem que alguma coisa não está funcionando bem. Mas a energia do nosso corpo funciona também em forma de camadas, que chamamos de profundidades energéticas. Essas profundidades, a gente pode entender elas como sendo dimensões de ser, cada uma sendo responsável pela criação, pela manifestação de uma determinada função física, mental, emocional, psicológica. Essas dimensões, elas interagem entre si e são interdependentes. As profundidades também, elas descrevem o processo de condensação, o processo pela qual essa energia ela se transforma em matéria, ela se materializa como uma dor, como uma doença. No plano físico, por exemplo, cada profundidade é responsável pela criação, pela manifestação de um conjunto específico de funções orgânicas. Uma profundidade é responsável pela circulação do sangue, a outra pela eliminação de líquidos, a outra pela respiração, absorção de alimentos, ok? As 6 profundidades do Ginjin é uma das bases, é um dos fundamentos dessa filosofia. E cada uma dessas profundidades, na verdade, correspondem a cada uma das camadas do nosso corpo, desde a medula até a superfície da pele. Usando uma analogia, como explica Corina Ramos, professora da técnica, a energia que está em nós funciona como um rio. E as profundidades existentes no nosso corpo podem ser vistas como o trajeto que o rio percorre desde a sua nascente até a sua foz, com penetrações, com alargamentos, desde a sua margem, desde a sua superfície até as suas camadas mais profundas. Tá? Assim, o rio corre num trajeto delimitado, um trajeto definido. E no caminho ele encontra obstáculos que bloqueiam a sua fluidez. Ao serem retirados esses obstáculos, o rio volta a fluir normalmente. Usando uma analogia, o mesmo acontece com o nosso corpo. No rio, os fatores são externos a ele, originários da poluição, do descuido humano, acidentes no terreno, uh, época de muita chuva, secas muito prolongadas, né? Que impedem o trajeto, entre outros que acarretam a alteração do nível e da qualidade da água, né? Em nós temos as nossas margens, usando a analogia do rio, tá? Que é a superfície da pele, cobrindo o nosso corpo como sendo um órgão mais extenso. De acordo com a arte do jiu-jitsu, essa é a nossa primeira profundidade. Ela nos contém, ela nos delimita. E aqui eu vou pegar uma colinha para não me atrapalhar muito, tá, gente? Porque é tanta informação aqui, ok? Então, a nossa pele é a nossa primeira profundidade, ela nos delimita, ela nos contém. A segunda, a terceira, não, a segunda profundidade, na segunda profundidade nós encontramos o sistema conjuntivo, que é a nossa pele. A segunda pele é aquela que reveste nossos órgãos, né? Como uma parte mais interna.
e ela faz a integração entre todos os órgãos do corpo. A terceira profundidade é constituída pela essência do sangue, que nutre o nosso corpo, regula a nossa harmonia interior para que a gente tenha boa saúde. O sistema muscular, responsável pelo movimento, pela nossa fluidez, que deve funcionar sem paralisar, sem enrijecer, constitui a nossa quarta profundidade. A quinta profundidade refere-se à estrutura, aos ossos, em que a energia se torna mais densa, em que a energia se torna mais condensada, que constrói o nosso sistema esquelético. Energicamente, a gente tem ainda uma sexta profundidade que reflete a transição entre o universo impessoal e o universo pessoal da nossa experiência humana, ok? Consequentemente, essa sexta profundidade é a fonte de toda a energia, é a fonte da energia que nos nutre, que nutre nosso sistema, nossos órgãos, nossa vida como um todo. É a nossa energia vital. Para usufruirmos de um estado de saúde de boa qualidade, é preciso então que essa energia flua em nossos corpos no trajeto previsto, para que cada célula assuma a sua função dentro do órgão, dentro do sistema, dentro de todos os sistemas e entre os sistemas. O desequilíbrio com a interrupção dessa harmonia perfeita de energia, ela pode ser causada por vários fatores externos a nós, né? Eles podem ser identificados como estilo de vida, estresse, sedentarismo, hábitos de trabalho, hábitos de alimentação, características hereditárias, pelas condições climáticas, clima muito úmido, clima muito seco, por lesões, por injeções, por medicamentos que a gente consome. Porém, aqui tem uma coisa bem importante: a nossa liberdade com aprendizados limitadores resultam em bloqueios de energia que conduzem a atitudes inadequadas, que ocorrem junto às doenças, que potencializam as dores e as doenças. São aprendizados que vamos adquirindo ao longo do tempo, através da educação, da família, da escola, da sociedade, da mídia, crenças e padrões de comportamentos que se repetem de geração em geração e que nos limitam, nos encarceram. Nós vivemos os nossos dias movidos por essas crenças e esses padrões, tipo, não sou bom o suficiente, foi minha culpa, foi culpa do outro, não posso me expressar, tenho vergonha do meu corpo, sexo é pecado, dinheiro é sujo, é necessário trabalhar muito para se ter alguma coisa, né? Não sou bom o suficiente, ai, é meu karma, não posso ser feliz, não mereço ser feliz, não sou amada, etc. e etc. Tá? Crenças que vamos internalizando e que determinam a nossa maneira de ser e agir, conscientemente ou inconscientemente. Ok? Sabemos que muitos comportamentos, eles surgem e desaparecem em nossas vidas. Isso é comum, mesmo com as emoções mais fortes, mesmo com as emoções mais densas, né? Mas quando essas emoções elas persistem de forma contínua, quando elas nos desarmonizam e recebem o nome de atitudes no Jiu-Jitsu. Então, resumindo, atitude é quando ficamos presos a uma determinada emoção, a um determinado sentimento, quando ficamos presos numa determinada forma de ver a vida. É normal que a gente tenha
preocupações, raiva, medo, tristezas, né? Que a gente age às vezes de uma forma forçada, de uma forma antinatural, para se adequar às demandas do nosso dia a dia, da sociedade em que vivemos. Tudo isso faz parte da nossa forma de viver a vida, né? O que a gente não pode é ficar preso por tempo indeterminado numa dessas emoções, ou em várias delas, né? De repente, eu passo dias e dias preocupada com o meu trabalho, com o meu emprego, com a minha família, com os boletos que chegam, que estão difíceis de pagar. Então, eu não sou preocupada. Eu me torno a preocupação, eu sou a preocupação. De repente eu sinto medos, medos indefinidos, medos de perda. Será que é seguro? Será que vou ser assaltada, né? Será que não, eu não vou sair essa hora? Eu não sou medrosa, eu não fico com medo, eu sou medrosa, eu sou o medo. Ok? A raiva, eu tenho raiva de uma pessoa, eu tenho raiva de uma situação, e isso perdura, eu vou remoendo isso por dias, semanas, meses até, né? Eu não fico com raiva, eu sou raivosa, eu sou a raiva, tá? Ou então eu fico triste, eu permaneço constantemente triste, deprimido, ou estou sempre me esforçando para mostrar alguma coisa que é diferente da minha natural natureza. Todas essas formas de agir, elas vão alterando a forma como a energia circula pelo nosso corpo. E isso acaba acarretando mais tarde desequilíbrios, dores, doenças em nossa vida. Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma experiência de consultório. Muitos de vocês já devem ter ouvido essa história, mas volta e meia eu acho oportuno contar ela novamente, principalmente quando a gente fala sobre raiva. Eu estava em Caxias do Sul e numa consulta com uma senhora, ela tinha cerca de 50 e poucos anos, né? A gente fez vários procedimentos num determinado momento, caía determinadas emoções e sempre a emoção prioritária era a raiva. Questões do passado, questões da infância, sempre envolvendo a raiva. Eu achei melhor perguntar para ela o que ela achava da raiva, né? Se ela sentia raiva, em quais momentos ela sentia raiva. E a reação da senhora foi assim, inusitada, né? Ela ficou completamente furiosa. Raiva? Mas eu não sinto raiva, raiva é pecado. Eu rezo o terço todos os dias, eu comungo, eu vou à missa todos os domingos. Eu não sinto raiva. O que você está falando? Eu digo, não, aí eu expliquei. Não, minha senhora, todas as emoções, todos os sentimentos, não são nem bons nem ruins, todos têm seu lado positivo, seu lado negativo. Às vezes a gente precisa da raiva, a gente precisa do medo, né? Mas ela não queria ouvir. E eu blá, 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 tentando amenizar a situação, e ela repetiu aquilo 3, 4 vezes, porque eu não sinto raiva, porque raiva é pecado, porque eu vou à missa, porque eu rezo o terço, e de repente ela passou a mão assim na bolsa e ó, saiu do consultório. Daí um pouquinho entra a secretária Cleide. O que você fez com a mulher? Ela saiu furiosa, nem pagou a consulta. Ela disse que você é uma louca. E a história é essa, gente. Aí eu pergunto. Eu esqueci de falar no começo. Ela me procurou por causa que ela tinha dores intensas no corpo todo. E ela já havia tomado
vários remédios, ela já havia consultado vários médicos e as dores não passavam. Ou quando passava, diminuíam, apareciam num outro lugar do corpo. Então, o tratamento foi em cima de dores. Então, aí eu pergunto, gente, será que essas dores dessa senhora vão ser aliviadas? Vão passar? Não vão, não vão. Era muita raiva por trás de tudo. A raiva era a raiz de tudo. É muito triste, né? Mas foi isso que aconteceu. Por isso, gente, né, com esse exemplo, vamos acolher nossas emoções com carinho, com compaixão, olhar para elas de frente, né? Sem cobranças, sem críticas, sem nos culpar, né? Sem julgamentos, só observando com um olhar tranquilo, com um olhar calmo, né? Com um olhar de aceitação, de compaixão para nós mesmos, né? E ver, observar o que elas têm a nos dizer naquele momento, né? Qual é o aviso? Qual é aquele piscarzinho? Elas estão ali piscando aquela luzinha vermelha, nos avisando que alguma coisa não está bem, que alguma coisa tem que ser mudado. Vamos observar, vamos prestar atenção nessa luzinha. Não adianta apagar a luzinha, né? Não, a gente tem que ir lá ver aonde, qual é o problema. No painel do carro, por exemplo, a luzinha começa a piscar, você não vai apagar, né? Você vai ter que ver qual é o problema, se é o motor, se é o freio, se é a roda, ok? Então vamos ver aonde está essa luzinha vermelha piscando, ok? Qual é a mensagem que ela nos traz e usar isso a nosso favor, não contra nós. Muito bem, vamos voltar ao Gigi, né? Então, gente, não sei nem onde que eu parei. Tá, a gente estava nas profundidades, né? Muito bem, então, cada dessas atitudes, cada emoção, cada padrão psicológico que a gente chama, essa repetição, às vezes, da mesma emoção, corresponde a uma profundidade e amplia, potencializa o efeito nas doenças, traz desequilíbrios para áreas do nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. As 5 atitudes básicas: preocupação, medo, tristeza, raiva e pretensão. Pretensão aqui, gente, é no sentido de se esforçar, no sentido de se esconder, tá ok? E lembrando que todas essas atitudes, na realidade, elas têm origem no medo. O medo é a grande atitude, né? E aqui, então, a gente entra num dos fundamentos, talvez, o que eu acho mais importante no Ginge, que são as nossas emoções, nossos sentimentos, que vamos chamar de atitudes. Deixa eu tomar um pouquinho d'água, gente. A natureza inflexível, obstinada das atitudes é a principal causa das nossas desarmonias, dos nossos desequilíbrios, né? Então, consequentemente, quando uma atitude, uma emoção determinada se torna predominante, como uma tristeza, como uma raiva, a profundidade a ela relacionada entra em desequilíbrio. Automaticamente, esse desequilíbrio vai afetar negativamente a função específica do órgão que é governada por aquela profundidade. Vamos ver as profundidades, então. Eu vou pegar de novo uma colinha. Aqui. As 6 profundidades do Jiu-Jitsu.
Primeira profundidade, estômago e baço, dedo polegar. Pode segurar o dedinho polegar de vocês. Segura o dedinho enquanto eu vou falando, tá? Primeira profundidade, estômago e baço, dedo polegar. O padrão psicológico, a atitude relacionada com a primeira profundidade é o excesso de preocupação ou ansiedade. O que nos aflige está ligado lá, no futuro, antes de acontecer. Comportamentos obsessivos, suspeitas, vigiar, exigir, construir hipóteses, incapacidade de assimilar, absorver o conteúdo da vida, né? Criar um projeto de personalidade para si mesmo e viver esse personagem sem deixar o real acontecer. A tristeza, vamos segurar o dedo anular. A tristeza é fígado e vesícula biliar. Dedo anular. Pulmão, intestino grosso, a tristeza que acompanha a perda, perdas acontecidas, né? Ou apenas até imaginadas, o medo de perder alguma coisa, prende-se ao passado e está relacionado, então, à segunda profundidade, pulmão e intestino grosso. Melancolia, depressão, sensação de que a vida não vale a pena, nostalgia, desânimo, falta de fé, falta de confiança na vida. A terceira profundidade, vamos para o dedo médio? A terceira profundidade, fígado e vesícula biliar. A terceira profundidade é prejudicada energicamente pela atitude da raiva, que tanto nós falamos, né? Que pode expressar-se como frustração, ciúmes, inveja. Nessa atitude, as expectativas de que os outros ou o mundo nos faça feliz é contrariada pelo mundo real, ou apenas por um sentimento nosso interior. Eu acho que, né? Existe aqui a apatia, a dificuldade prolongada de criar saídas para uma situação desconfortável. O medo. O medo é a atitude padrão do indicador. O medo é a atitude, é o padrão psicológico que diz respeito à nossa quarta profundidade, rim e bexiga, água, fluidez. Com comportamentos emocionais como inibição, covardia, rigidez. É o medo que nos paralisa devido à insegurança quanto à nossa sobrevivência física, mental, emocional, espiritual. O medo contamina tudo. Ele impede o raciocínio, ele leva atitudes impróprias, ele anula toda e qualquer possibilidade de bem-estar. A quinta profundidade, dedo mínimo, coração, intestino delgado. A atitude resultante da quinta profundidade é a desarmonia, o desequilíbrio, é a pretensão, que consiste em esforçar-se demasiadamente para aparentar o que não somos e fingir para poder atender às expectativas dos outros. O que afeta o processo da quinta dimensão, da quinta profundidade, desculpe, é o excesso de prazeres ou alegrias, ou então o contrário, a privação de prazeres e privação de alegrias. É o rir por fora e o chorar por dentro. É a hiperexcitação daquelas pessoas que falam muito sem parar, gargalham o tempo inteiro, né? Por qualquer coisa, contam piadas, né? Ou então, ao contrário, o pesar daquelas pessoas que vivem amarguradas, que lamentam profunda e muito longamente as perdas
da vida, naturais da vida. O desalento, como uma grande falta de ânimo, de confiança, de fé, é atitude relacionada à nossa sexta profundidade. É o centro das palmas das mãos. É a profundidade que envolve todo o nosso corpo físico, emocional, mental, espiritual. É a nossa energia vital, relacionada com todos os órgãos, com a coluna vertebral, com a medula, com todas as nossas crenças espirituais e com a nossa vitalidade. Quando liberamos uma profundidade, nós nos livramos também do fardo da atitude que é associada a essa profundidade, que pode, por sua vez, corrigir qualquer desarmonia que possa estar afetando o órgão a ele relacionado. Mas, quando você não pode ter essa sessão presencialmente, onde são trabalhadas todas as travas, onde são trabalhadas todas essas profundidades, não só na mão, mas no corpo, tá? Existem autoaplicações que você pode fazer sozinho essa harmonização. Como as 6 profundidades podem ser reguladas por uma área específica da nossa mão, equilibrar uma profundidade é simplesmente fazer a conexão com um dos nossos dedos e com a palma da mão. Cada dedo é uma chave simples para destravar e harmonizar os nossos padrões, as nossas emoções, as nossas atitudes. É uma chave simples para descongelar o aprisionamento desses sentimentos, né? Desses padrões psicológicos, dessas formas limitantes de ver e de viver a vida. A Mari Burmeister, ela fala assim, revitalizar-se através do simples uso dos dedos para derreter a fadiga diária causada por não estar consciente, ou mesmo estando consciente, não saber como se manter sem sobregar o corpo com o estresse da existência, é não viver. E é verdade, realmente, né? É confortante, então, a gente saber que uma das ferramentas, uma das maneiras eficaz que precisamos para ficar em harmonia conosco mesmo e com o nosso entorno, com o meio que nos cerca, são os nossos dedos, né? Que estão conosco em todos os momentos. Abraçar com a suavidade cada dedo constitui uma forma simples, uma forma eficaz de alcançar a harmonia nas diversas profundidades. Esse é o processo mais simples, mais singelo de autoaplicação para que flua a energia em todo o nosso corpo de uma maneira saudável e natural. Assim, se você segurar por 2 minutinhos e cada dedo e a palma da mão para finalizar, você pode ajudar todas as 6 profundidades, todos os órgãos do corpo e todos os padrões psicológicos envolvidos. Desculpe, gente. Tô falando demais. Parece brincadeira, não é? Mas não é mesmo, gente. A única coisa que eu posso dizer, experimente. Né? Você vai sentir o que acontece no seu corpo, no estado físico, no seu estado mental, no seu estado emocional. Quando você envolve um dedo da mão, você não está envolvendo só uma estrutura de osso, pele, músculos, não. Você está envolvendo uma estrutura onde passam centenas e centenas de campos energéticos. E isso nos leva a conhecer a essência da nossa natureza, o que permite que a gente possa modificar a nossa realidade de uma maneira mais leve, de uma maneira mais natural. Com a prática da arte, nós podemos reconhecer não só a nossa essência, né? A nossa natureza, mas a sabedoria do corpo, a sabedoria da vida, entender as suas mensagens, os seus avisos, utilizá-los
para gerar harmonia e saúde. O Ginge, ele nos proporciona um autoconhecimento, o despertar da consciência de que tudo o que preciso está aqui. As chaves para meu equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual estão dentro de mim. E mais, que eu, somente eu, sou responsável pela minha saúde, pela minha felicidade, né? Pela minha vida. E para terminar, então, gente, eu peço que você só observe o seu estado de ser antes e depois da prática, sem julgamento, sem críticas, sem só reconhecendo, né? Só com aquela intenção simples, profunda, de aumentar o seu estado de consciência a respeito de você mesmo. O Ginge é uma prática de sabedoria, é uma prática de compaixão. Lembre-se sempre disso, né? Então, olhe para você com amorosidade, olhe para você com carinho, sempre, sempre e sempre. Lembrando que, como disse a Mari, né? Mari Bushmaster, somente eu imponho limitações a mim mesma. Somente eu sou responsável pelo meu ser. Repetindo, somente eu imponho limitações a mim mesma. Somente eu sou responsável pelo meu ser. Ok? Então, beijos de luz para todos. Está feito. Gratidão. Boa viagem no Ginge. Boa viagem nas suas mãozinhas. Lembre-se, gente, não precisa decorar cada dedo, cada função, cada órgão, tá ok? Quando vocês estiverem sob uma pressão, sobre um sentimento ruim, apenas toquem. Então, toquem um pouquinho de cada dedo, porque toda emoção, ela está relacionada com a outra. Embaixo da tristeza existe medo, existe preocupação, né? Embaixo da raiva também tem medo, também tem tristeza, tem decepção, ok? Então não precisa decorar não, tá? Beijinhos. Tchau, tchau. Está feito, está feito, está feito. Gratidão.